Olá, boa noite. Começando o nosso Câmara Debate. O tema do programa de hoje, soluções conjuntas entre o município de Balneário Camboriú e Camboriú. Vamos conversar com os dois presidentes de Camboriú, da Câmara de Vereadores e da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, para saber quais as soluções que podem ser encontradas em conjunto entre as duas cidades de problemas que são frequentes e que sabemos que acontece quase que com muita frequência, quase que diariamente, principalmente aqueles mais graves. Quem sabe, através desse bate-papo, podemos encontrar algumas soluções. O Câmara Debate começa agora. E eu recebo no programa de hoje a presidente do Legislativo de Camboriú, a Márcia Freitag, que está aqui para falar conosco, trazer o ponto de vista de Camboriú, e o presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, o Roberto Souza Júnior, que está aqui também para falar sobre esse tema, soluções conjuntas dentro da visão dos vereadores dos dois municípios para resolver algumas situações, como por exemplo, falta d'água, mobilidade urbana, transporte coletivo, sistema de ciclo viário, que é um problema seríssimo, segurança pública, que pode não parecer, mas que acaba as duas cidades tendo similaridade em problemas de segurança, os animais na rua, que é comum em Balneário Camboriú e Camboriú, saúde pública, hospitais, por exemplo, e muito mais. Eu quero primeiramente começar agradecendo a presença dos vereadores e presidentes aqui, dando boa noite a vocês, começando pela vereadora. Boa noite, vereadora. Prazer conversar contigo. Boa noite ao Roberto Souza Júnior, obrigada pelo convite, ao Joaquim Lacerda. E que bom que nós temos essa oportunidade, né, de estar conversando e discutindo a nossa região, que é uma região tão rica e tão pobre ao mesmo tempo. Verdade. Boa noite, vereador Roberto, tudo bem? Boa noite, Lacerda, boa noite, Márcia, boa noite a todos que nos acompanham em casa. É um prazer realmente estar aqui, principalmente quando nós discutimos a nossa região, né? Nós temos a cidade de Balneário Camboriú e a cidade de Camboriú. Hoje eu sempre costumo dizer que as cidades, uma depende da outra, né? E nós temos que construir algumas políticas públicas em parceria. Nós já temos algumas, né? Mas eu acho que tem que fortalecer cada vez mais. Pois é, nós somos cidades limítrofes e irmãs, podemos dizer assim. Eu pergunto, por que não resolver os problemas que eu citei aqui de forma conjunta? Quem prefere começar? Tem liberdade aqui de falar. Vamos começar pela vereadora? Nossa, que honra. Então vamos lá. Na realidade, assim, Lacerda, eu costumo ser muito sincera em todos os meus pensamentos, em tudo aquilo que eu acredito, né? E Camboriú é a cidade mãe e Balneário Camboriú é a cidade filha. Obviamente que todas as transformações, o desligamento das duas cidades passaram por viés políticos de pessoas que naquele momento entendiam de forma diferente como é que o que tinha mais valor. E naquela época, o que tinha mais valor? O rio de Camboriú, as terras, e Balneário era um banhado. Então, Balneário não tinha valor nenhum na visão de 64. Então, olha a transformação e a mudança em pouco tempo dessa visão. Hoje, o que é que tem valor? O banhado, é a praia, né? E isso, se a gente for falar em comparativos financeiros, está ilustrado claramente isso, né? Orçamentos públicos, por exemplo, 1.193 bilhões. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar nisso, na responsabilidade que cada um de nós tem, como gestores públicos, como homens públicos, como representantes do povo, nessas questões do desenvolvimento de cada ação que nós formos fazer aqui. Agora eu estou me referindo à questão da água. Certo. Né? Isso é um problema sério. É um problema sério. Que Balneário vai enfrentar, que tem uma previsão, se não resolver o problema, em 10 anos Balneário fica sem água. Não, eu acho que menos, tá? Até menos, né? Menos. Nós temos aí já uma política em andamento, né, que
é a questão do parque, a construção do parque linear, que é parceria com Imundável, né? Imundável, em parceria com o Camboriú, Balneário e Camboriú. Nós já temos o projeto produtor de água que nós pagamos, né, para Balneário Camboriú paga para preservar o leito dos rios, o leito do rio Camboriú, né? Então nós temos alguns projetos em parceria. É lógico que nós devíamos melhorar muito mais, né, essas parcerias. Foi assinado um pacto entre os prefeitos também, né, mas eu acho que, e voltando ao que a Márcia falou com relação das cidades, né, que Balneário acabou se desenvolvendo, né, de uma certa forma, pela praia, pela facilidade, então as pessoas acabaram, né, investindo em Balneário Camboriú. Mas eu acho que Camboriú, né, falta ainda um pouco de gestão, um prefeito que tenha, né, que tem uma visão um pouco diferente, né? Nós temos Balneário Camboriú e muitas vezes a gente não tem, né, nós temos excelentes hotéis, mas nós não temos bons resorts. Por que não pode ter em Camboriú? Né? Eu não vejo nenhum projeto de incentivo a resorts em Camboriú, né, que dê essa oportunidade para trazer investidor desse segmento, já que nós somos uma cidade muito perto uma da outra, né? Simplesmente nós não temos, você não vê nenhum projeto que visa de repente trazer alguns parques, né, parques diferentes, temáticos, parque aquático, alguma coisa nesse sentido para Camboriú. Né? Camboriú poderia ter uma zona nesse sentido diferenciado, né, para incentivar esse tipo de turismo, né, o turismo rural, né, a gente vê, eu já vi comentar, mas não vi nenhum prefeito colocar em prática e trazer, né, isso para a cidade, né? Então infelizmente a gente não viu, eu não vi isso ainda, né? Então acho que a Márcia também no mesmo sentido. Então realmente falta ali uma visão administrativa, falta uma visão, né, de um gestor público, né, que dê oportunidade para as pessoas que querem investir na cidade, que acreditam, que querem transformar a cidade. Porque eu não consigo acreditar e não aceito, né? Balneário Camboriú é uma cidade, né, pequena, do lado, nós não temos, Balneário e Camboriú é uma cidade praticamente a mesma, né? Nós se chocamos ali pela rodovia. Então tem condição sim de transformar a cidade, de trazer investidores, de trazer pessoas, né, para investir e fazer com que, né, Camboriú se torne, aumente a arrecadação de Camboriú e Camboriú também se torne uma cidade, né, igual ao Balneário Camboriú, até na questão de recursos. Né, o que, na minha opinião, ainda falta gestão para que isso aconteça. Pois é, aí partindo desse princípio de falta de gestão para que isso aconteça, o tema do programa é exatamente buscar uma solução. Por quê? Quais as soluções conjuntas que possam acontecer entre Balneário e Camboriú? A vereadora, no início, mostrou a diferença que houve de conceitos políticos. Sim. E a transformação, quer dizer, não valorizar o banhado que virou um paraíso, uma chamada hoje por alguns de Dubai. Sim, brasileira, né? Mas enfim, e Camboriú ficou no tempo. Hoje, no momento atual, nós temos grandes dificuldades para Camboriú, no meu ponto de vista, se desenvolver na mesma proporção que Balneário se desenvolveu no mesmo espaço de tempo. A Câmara de Balneário Camboriú e a Câmara de Camboriú, de que forma vocês, enquanto legisladores, podem interferir para que essas ações aconteçam, como essa que o Roberto falou? Por exemplo, a senhora lá, enquanto presidente ou enquanto vereadora, qual o seu papel nesse contexto? A senhora tem força para, junto à comunidade, trazer novos projetos, trazer esses investimentos de resorts, coisas assim? Nós temos, sim, Lacerda, eu vejo da seguinte maneira: nós temos problemas crônicos na nossa região que dificulta esse tipo de investimento. Nós temos um estrangulamento da BR-101. E aí, quando você começa a puxar o investidor para essa situação e trazer para conversas, o assunto que vem, mobilidade. Perfeito. Mobilidade urbana. Como é que eu chego até lá? Nós temos uma dificuldade muito grande com o nosso aeroporto aqui, que tem que ter investimento do Estado. Nós somos a região mais densa e uma das regiões mais visitadas, se não a mais visitada, em tempo de temporada. O Roberto sabe disso. O Balneário Camboriú passa para quantos milhões de pessoas na época da temporada? E aí, Camboriú tem essa dificuldade, porque nós temos uma extensão territorial muito grande, nós temos estradas muito precárias pelo distanciamento, e justamente porque não foi pensado no passado na questão de trazer, de criar essa mobilidade. Nós temos hoje um distrito industrial mínimo que não pode ser desenvolvido
porque não tem trafegabilidade, não tem como. Tivemos um problema já na administração passada, na época da prefeita Luzia, com relação à Avenida Santa Catarina. Existe um problema ali de ordem federal, existe um problema de ordem municipal, até onde Balneário pode ir, até onde Camboriú pode ir. E esse problema se arrastou durante anos e continuamos com esse problema, porque o trabalho que começou a ser feito de mobilidade ali na Santa Catarina parou. Agora, eu queria entender até que ponto Balneário Camboriú pode atuar dentro desse processo dessa ligação, porque isso interfere diretamente em Balneário Camboriú. Sim, interfere em Balneário Camboriú, interfere em toda a região. Hoje, 75% da nossa população sai de dentro do município para trabalhar em Balneário Camboriú, em Itajaí. E aí, a nossa via de acesso é qual? Santa Catarina, passa pela rodovia, pela BR-101, Itapema 101. Não sei se o Roberto vai concordar comigo, essa condição de mobilidade urbana, ela não pode ser discutida só entre Balneário Camboriú e Camboriú, é regional. Nós temos que ter um eixo de circulação, que toda essa população desses 11 municípios circulem por redor dos municípios e não pela BR-101. Esse é um ponto crucial. Outro é investimento nas nossas rodovias para que a gente possa estar ofertando, sim. E nós já tivemos a proposta, tá, Roberto, de um parque temático, uma vez que nós temos o Beto Carreiro aqui, nós somos a cidade reconhecida como uma cidade evangélica, né, dos regiões missionários, um parque temático, mas quando os investidores veem a estrutura, eles fogem, simplesmente fogem. E Camboriú tem 5% do seu orçamento para investimento. Então, é uma situação quase que, meio que de sonho, assim, né? Então, o que poderia ser? Balneário Camboriú, então vai adotar Camboriú. Como é que poderia o Banhado faz agora? O Banhado que cresceu, vai comprar terra em Balneário, em Camboriú agora para crescer mais? Na verdade, Balneário tem até uma parte que é de Balneário lá, que é de Camboriú, a gente está reivindicando, acabou sendo reivindicado, né? Está na Assembleia, que é o Jardim Denise, né? Que é uma parte de Camboriú, então aí Balneário falou, não, então, né, transfere para Balneário. Então esse projeto está lá na Assembleia. Mas eu vejo tipo assim, nem a questão de vereador, né, igual complementando o que a Márcia falou, porque isso na verdade é você construir políticas públicas para trazer o empreendedor para a cidade. Então é mais de prefeito mesmo, é mais de secretariado, é mais de... se você não dá, de certa forma, isenção para a pessoa vir, Beto Carreiro só instalou empenho porque dá isenção para ele. Claro. Se você não dá isenção, não construir aí alguns mecanismos para que venha trazer o empresário, né, de certa forma ele não vem. Né? Isso que eu falo que nós não percebemos. Né? Balneário Camboriú, por sorte, né, vamos dizer assim, Balneário se desenvolveu e as pessoas querem investir aqui, né, querem construir. Nós não temos indústria, né? Indústria poderia ser indústria de grande porte, né, poderia ser em Camboriú, né, gera emprego, gera riqueza, vai pagar, né, paga lá os seus tributos, então seria também uma forma mais de incentivar, né, trazer empresas de grande porte, né, eu acho que é interessante, seria isso. Né? Então, com relação à estrutura, eu não vejo isso um problema, porque cada dia está melhorando. Você vê que faz marginais, está sempre se buscando uma solução. Né? Recentemente, faz um tempo até a reforma da Santa Catarina que vocês falaram, agora começou. Lá que passa ali rente a Green Valley ali, né? do Rio Pequeno também foi asfaltado. Né? Agora tava aquela estrada do Encanto, que é para Itapema, também estava para ser asfaltada. Não tem nada de encanto. Não tem nada de encanto. Não tem nada de encanto naquela estrada que mas, já passou mas por chegou, lá. mas chegou. Eu vi secretário de turismo do Encano, né? Eu vi o secretário de turismo anunciando que ia asfaltar e tudo. Eu vi aquela de Amado Paulina também, trecho que pega do Puru. Amado e Paulina, mas tem um outro também que é aquele que sai por dentro de Camboriú, sai lá em Itajaí ali, Sim, sai lá no... Então quer dizer, isso que eu falo. A questão da mobilidade... Que é essa mobilidade que nós temos que ter, investimento e não o lado de Itajaí, bem aonde ele sai, tem bastante indústria. É verdade. E o lado de Balneário não tem. E o lado de Camboriú não tem. É o Rio do Meio. Né? Então, que é onde a gente tem a possibilidade de se criar um parque industrial enorme e talvez até, e é uma proposta do governo, já do governo anterior, abrir a possibilidade de parcerias públicos-privadas, e eu quero te dizer que o projeto foi aprovado na Câmara de minha autoria, invadir, né, o limite, porque ficar esperando não dá. Então eu invadi o limite, fiz o projeto de lei, aprovei,
o projeto de parceria pública-privada para que possa Sim. implementar nesse primeiro ramo. aqui em Balneário agora, nós temos dois, né? Um que nós vamos ter agora que é uma parceria público-privada, é o mercado público, né? Mercado. E o outro, querendo ou não deixa de ser, porque é da roda gigante que vai ter que usar o espaço público para poder entrar onde vai ser, e vai ter um parque lá, um parque bem legal. Eu vou ter que interromper agora um pouquinho, porque eu tenho intervalo. E nesse bloco foi falado que é um problema, as soluções passam pela região. E nós vamos falar depois que o presidente e o vice-presidente da ANFRE, que pensa na região, é o prefeito de Camboriú e o prefeito de Balneário Camboriú. Nós vamos falar sobre isso também, de que forma eles podem ajudar a resolver esses problemas que são comuns entre Balneário e Camboriú. Nós voltamos depois do intervalo. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Imagine um lugar de contrastes, com praias badaladas e praias agrestes. Arquitetura moderna e história preservada. A natureza ao lado de uma cidade agitada. Turismo de negócios, esportes náuticos, compras, gastronomia, qualidade de vida, diversão noite e dia. Eu amo esse lugar. Eu amo o BC, Balneário Camboriú. Para visitar ou para morar, o seu melhor lugar. Estamos de volta à segunda parte do nosso Câmara Debate. O tema de hoje, soluções conjuntas entre Balneário Camboriú e Camboriú. Eu recebo aqui para conversar sobre esse tema o presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, Roberto Souza Júnior, e a presidente do Legislativo de Camboriú, a Márcia Freitag. Eu vou chamar ela de presidente, não vou ficar chamando de presidenta não, que isso é coisa... Da Dilma. Da Dilma, com todo respeito, né, mas é presidente da Câmara de Vereadores. Falamos sobre alguns problemas pontuais, principalmente a parte de acesso, e foi falado aqui que isso deixa de ser um problema só dos dois municípios e passa a ser um problema regional. E tanto Balneário Camboriú quanto Camboriú são representados na ANFRE, que é a associação aqui nossa, da região, dos municípios, pelo presidente, que é o prefeito de Camboriú, e o vice-presidente da ANFRE é o prefeito de Balneário Camboriú. Como a presença desses dois representantes direto dos dois municípios na ANFRE pode trazer as soluções necessárias para Balneário Camboriú e Camboriú conjuntamente? Deixa eu falar. Pode responder, Robertinho. Vou deixar você falar dessa vez, que eu tô só eu falando aqui, né? Mulher tem uma mania, né? Eu acho não, né? Eu tenho certeza que pode ajudar muito, né? Ainda mais porque a ANFRE ela tem um envolvimento entre os 11 municípios e consegue construir aquilo que a Márcia falou, que é questão de o que nós precisamos aqui é saúde, nós precisamos em conjunto e consegue desenvolver pela ANFRE, né? Nós temos a questão da mobilidade, isso é importantíssimo, tanto é que Balneário e Camboriú e Itajaí, nós temos até um projeto já meio que desenhado com relação a isso, e é pela ANFRE, né, de ser com relação ao transporte público, né? Sim. Então, com relação à questão até da própria infraestrutura, né? Porque você pega um município igual Camboriú, que não tem condição de pagar os projetos, que a arrecadação é pouco, projetos caros. Ciclovias, né? Também, é isso. importante fazer essa interligação. A questão da mobilidade, né? Que já entra a questão da ciclovia, interligar.
E aí tem a questão dos próprios projetos, que às vezes tem dificuldade. Então, esses municípios que têm menos condição, a ANFRE acaba ajudando, pagando, né? A questão dessa ligação, não só a questão do transporte público dessa forma, mas tem um projeto que eu acho bem interessante, que é a ligação através de um VLT entre os municípios, né? Então, isso se saísse, a gente sabe que é uma obra muito cara, mas se saísse, será uma obra bem interessante, né? Então, pelo menos para quem mora aqui, né, se tivesse isso, não digo nem para o turista, mas para quem mora seria fantástico, você conseguiria resolver vários problemas hoje que nós temos. O projeto do Jaime Mantelli, não é isso? Antigo, que ele apresentou na Câmara, tu não lembra disso? Eu não sei se... Passava pela Orla, ia até Itajaí, e eu não sei se é dele, mas existe um projeto que é bem interessante, e é caro, mas ajudaria a resolver um problema nosso aqui de mobilidade enorme, né? Então, principalmente a questão da saúde também, que a gente tem que trabalhar em conjunto. Não adianta falar que não dá, que trabalha. Tem que trabalhar. A saúde eu entendo como um problema gravíssimo aqui da nossa região, porque a partir do momento em que se instalou em Balneário Camboriú e abriu as portas do Hospital Ruth Cardoso, os municípios vizinhos, e aí eu vou citar, e gostaria que a vereadora falasse sobre isso, Camboriú passou a, me desculpe o termo que eu vou usar, mas é como se o município administrativamente tivesse se acomodado. Sim. Ou seja, ele deixou de se preocupar com a saúde final, porque é fácil pegar a ambulância e trazer para o Ruth Cardoso, ou como fazia para o Marieta. E não se preocupou em atender plenamente a sua população com um hospital. Agora inventaram um hospital lá que está meia boca, é a minha opinião. Eu gostaria de ouvir da vereadora para desafogar um pouco. É uma discussão, e o Roberto sabe disso aqui, em Balneário com relação ao hospital, é receber muita gente de fora, não é isso, Roberto? Que acaba interferindo na parte orçamentária. Camboriú pensa em resolver isso de alguma forma, ou ajudando Balneário Camboriú, ou criando o seu próprio hospital para solucionar esse problema de saúde? Certo. Então deixa eu conversar, vou falar agora um pouco de gestão de saúde. Olha só, a saúde, ela sempre vai ser regionalizada. Nós aqui na nossa região temos 2 polos de saúde, Itajaí e Balneário Camboriú. Como é que isso é desenhado? Os outros municípios, eles ficaram com atenção básica, que deveria atender 85% da população. Deveria. Isso deveria, tá? Porque hoje unha encravada vai para o hospital. Exatamente. Ponto final. Quando o Ruth Cardoso, quando o Santa Inês fechou e o Ruth Cardoso não estava aberto ainda, nós ficamos sem hospital na região. Nós estávamos com a UPA e o Hospital de Camboriú aberto. Foi quando a gente também atendeu a população. Nós estávamos com maternidade, tudo funcionando. Acontece que quando você desenha a região de saúde, você delimita algumas áreas de atendimento porque pelo valor das AIHs e pelo valor de repasse e cria-se redes. Então na rede de urgência e emergência, quem recebe recurso é o Ruth Cardoso e é o Marieta. Urgência e emergência, Ruth Cardoso e Marieta. Rede Cegonha, Ruth Cardoso e Marieta. O Ruth Cardoso recebe R$1 milhão por mês para atender a região. Mas não de Camboriú, né? Não, a região. A região. Mas é do governo? Rede Cegonha e a RUI, que é urgência e emergência. Do Estado. Sim, são recursos que vêm do governo do Estado. Fora, quando o RUT, porque o RUT era municipal e aí passou a atender SUS. Sim, certo? SUS. Quando ele passou, ele foi incluído na rede. E ele passou a receber recursos oriundos de outros municípios. Inclusive, o prefeito de Camboriú, que foi secretário de saúde aqui do município de Balneário por 2 meses, ele conseguiu transferir a PPI hospitalar do município de Camboriú para cá. Nem isso o Hospital de Camboriú tem hoje. Está aqui, vinculado ao Hospital Ruth Cardoso. Que já era uma bagatela. Era uma bagatela, que não cobria a nossa SUS. Valor SUS, é uma bagatela. Mas foi transferido para cá. O que significa que hoje, para o Hospital de Camboriú atender o SUS, essa bagatela deveria ser transferida, porque senão ele não pode nem emitir um AIH que não seja um AIH de mutirão, liberada com etiqueta do Estado. Mas tem então, o teto, né? Existe o teto está aqui. O teto está aqui. Está aqui, está aqui, está aqui. Pois é, mas hoje a gente está no prejuízo.
Não. Porque o teto chega alguma era vez, 860, não. agora depois nós gastamos quase 4? Sim, mas deixa eu te dizer, alguma vez o SUS deu lucro? Nunca. Toda vida a gente paga, todo município paga para trabalhar. Mas hoje é prejuízo. Não, mas é prejuízo aqui, para é prejuízo nós é prejuízo ficar aqui. Sim. Porque nós chegamos no teto, nós somos baixa e média complexidade. Então, se a gente fosse alta, receberia mais um pouco. A gente já teria direito a receber pelas IRH que estão aqui. Porque o valor, é isso que eu te falei, são valores diferentes. O Marieta recebe alta complexidade. Tá, um outro problema é os repasses das AIHs. Por que elas não são feitas de forma regular? Qual é o grande problema? Por exemplo, e isso é um outro fator que interfere aqui, não é, Roberto? Interfere. O pagamento em atraso interfere no orçamento do hospital. Interfere. Quanto tempo? Hoje, na minha época, eram 3... fazia-se o serviço, apresentava a produção e recebia. Sempre fazia mais do que recebia, toda a vida. Da mesma forma o baú, o atendimento, sempre mais. Aqui o Ruth Cardoso não deve ser diferente. O que tem que fazer é o seguinte, é rever esse pacto federativo. Tem que rever isso aí, tem que rever. Cada município, a conversa tem que ser séria. Cada município tem que ter suas responsabilidades. Sua atenção, o Estado tem que ter responsabilidade. Não adianta ir para a União passar. O Estado tem que ter sua autonomia. Isso tem que ser revisto. E os municípios terem sua autonomia. Que aí o dinheiro não vai para lá. Hoje o nosso dinheiro vai para lá e na hora de voltar, volta pouquinho. Né? Então não compensa. E outra coisa que tem que ser revisto é acabar com o município pequeno. Tem município que não consegue pagar a estrutura, não adianta. E aí fica lá, município com 3 mil habitantes, aí município com 4 mil habitantes, não consegue pagar a estrutura. Não tem condição de ser município. E aí nós estamos pagando. Né? Aí quem paga? É os outros municípios, é quem... Né? Hoje, por exemplo, a questão nossa aqui do hospital. O nosso prejuízo hoje é a questão do SUS, é que nós já chegamos no teto, não temos mais como receber dinheiro, né, para poder custear, mas nós não podemos parar de atender. Então a gente continua atendendo. Né? Chegamos no teto, que se eu não me engano era 860 mil, não sei se aumentou agora, não me lembro se aumentou, mas o teto era esse. 860 mil. 860 mil. De IH comum. Gastamos, 860 mil, mas não sei poucos mil. Não então e gastamos quase 4 milhões. Então, quer dizer, não fecha a conta, não vai fechar nunca. Nunca, não fecha. Né? A conta de então não solucionar esse problema com o município vizinho. O Camboriú, por exemplo, poderia estar auxiliando... Não, a linha tem que ser dura. E a linha tem que ser dura de que forma? Chegou no hospital, se é uma unha encravada, não pode ser atendido. Pode entrar. Não pode ser atendido. Ali não pode ser atendido. Eu sei que todo mundo mas tem que ir lá, tem que ir lá em determinado local, que a atenção tem que estar ali. Mas o município também tem que estar com pronto atendimento aberto. Aí tem município que não está com pronto atendimento aberto para atender. Aí por isso que acaba estourando aonde? No hospital, que o hospital lá está aberto. Né? Então esse é um problema sério. Tem como resolver? Tem, mas cada município tem que resolver o seu problema de casa, fazer o seu dever de casa. Se cada município fizer o seu dever de casa, resolver esse 85%, aí tem como resolver. Tá, hoje o Camboriú não faz isso. Não, na realidade, todas essas questões que estão indo para o hospital hoje deveriam estar sendo feitas na atenção básica. Hospital, realmente situações hospitalares. Toda a política pública foi construída para esse caminho, para a gente sair dessa ideia de que tudo é hospital. Né? E aí eu quero te dizer que houve tá vendo alguns retrocessos? Sim, a nível de Estado houve retrocesso, não foi investido tanto que deveria ter sido investido, não foi revisto, e o Roberto está corretíssimo quando ele fala que tem que se ver a questão do Pacto Federativo. A tabela SUS é a única desde o tempo que a minha avó era gostosa, me desculpa a expressão, mas R$186 para um cara fazer uma cirurgia? Tem umas que menos ainda. É uma cirurgia, tem umas gente. Se eu não me engano, aquela... Qual é o médico que vai botar o CRM dele hoje? E eu quero dizer que tem corajosos que fazem para fazer uma cirurgia. Então, são questões que o nosso país não leva a sério o que tem que ser sério. É esse o ponto. Vamos esperar que mude, né, com o novo governo. Com certeza. E aí, falando em coisa séria, eu queria voltar um pouquinho no bloco anterior, né, que em 2000 foi feita uma revisão da divisão territorial do município. Como você disse que tem uma situação lá que está sendo vista para vocês pegar, eu também estou vendo essa questão dessa divisão. Não, é muito melhor que isso. Eu pego a estação de tratamento de água, pego parte do estaleirinho, e agora, Roberto? pego várias indústrias. Claro, em 2000 foi feita uma nova divisão política, o município de Camboriú saiu perdendo. E aí como é que o município de Camboriú vai discutir de igual para igual com o Balneário Camboriú na construção de política pública? Balneário Camboriú pode bancar Camboriú.
E agora, Roberto, qual é o teu ponto de vista com relação a isso que ela acabou de dizer? Acho difícil Nós acontecer. dois, Né? Acho difícil de acontecer. eu Acho vou que isso dizer. é sonho, porque Balneário, é que o município é muito pequeno. É mais Escuta fácil aqui, ó. Jardim Denise ir para Não, Balneário. é mais fácil ele o município tá é muito quieto, pequeno. continuar atendendo, então. O município é muito pequeno de Balneário. Aí para tirar o Pode tirar um território, aí pedaço. fica. Acho que Não, nós mas somos aí o a gente menor, tá- o segundo, não, né? Menor não faz mal, do mas Brasil, aí, se não me assim, engano. ó, mas aí vocês têm De Santa todo, Catarina, né? então, Eu vou te falar, eu tô falando isso, de mas eu território. tenho casa aqui, a minha família tem apartamento aqui e tudo. Mas a verdade, gente, é essa. Eu acho que as nossas atitudes políticas, elas têm que ser pensadas, né? E tem que Porque trabalhar em naquele conjunto. momento, em 2000, no ano de 2000, eu sinto muito, mas não pensaram em Camboriú. E foram os nossos partidos, tá? Meu e teu. Então, assim, Mas interessante não que em pensaram em 64, Camboriú. mas olha só como é que é a 2000, vida. Mas né? em 64? Em 64 2000 vocês não não tava na pensaram em política ainda. Balneário, Não, acharam que era um banhado. Não, 64 eu Deixa eu não era nem nascido. 64 eu não era nem mas nascido. assim, Mas foi isso que vocês contaram no início? Mas Que 64... disseram que era um banhado e largaram, o banhado cresceu, virou um Deixa eu te dizer paraíso. uma coisa, a pessoa... Agora querem tirar do banhado? 2000, Não, Querem mas- pegar o banhado de volta? Escuta, 2000 não tava nem na não política, quero pegar o banhado de volta. era novo ainda. O que eu quero te dizer é que a Tava na visão política, a visão de Sim. valores, ela se muda, ela muda Claro, com o É tempo. rápido. E outra coisa, eu quero te dizer que naquela divisão, quem fez a divisão e pensou na época, e até conheço algumas pessoas ainda que vieram da família, aceitaram porque já eram visionários, sabiam que isso aqui seria uma Babilônia, sabiam, entendeu? Então, são visões mesmo de questões que nem vem ao caso agora, mas que nós hoje sofremos muito, muito com isso, porque Camboriú é maravilhosa, é uma cidade maravilhosa. Balneário Camboriú é uma cidade maravilhosa, são maravilhas completamente diferentes, só que a cidade mãe, ela tem 5% de 193 milhões. Como é que ela vai discutir de igual para igual investimento com o Balneário Camboriú? Não tem como. Camboriú nunca vai conseguir alcançar. É isso que eu estou te falando, sabe, Roberto? Não, mas Então aí nós temos que tem pensar. muita cidade aí que não nós temos que tem pensar muita em cidade que não tem consórcios, praia. nós temos que pensar em Tem muitas muita coisas. cidade que não tem praia, não tem uma BR perto, não tem a estrutura que tipo Não, Camboriú nossa região tem é rica. de proximidade, não é em Santa Catarina e consegue fazer turismo diferente. Nós temos que buscar uma alternativa. Olha, então né? nós vamos- Buscar uma no alternativa próximo para bloco- Camboriú diferente. Não, mas Tem eu que Olha acredito falta só, nisso. para esse assunto Mas eu continuar, acredito nisso. Agora- no próximo bloco vamos falar sobre o seguinte, sobre as parcerias possíveis, pode concluir. Eu acho que eu estaria errado também não falar na questão de Camboriú. A Márcia foi secretária de saúde lá e quando ela foi secretária ela fez um excelente trabalho. Abriu o hospital e funcionou. E o hospital agora também está, até vou... Só o pronto-socorro. Mas eu acho que eles estão, a maternidade está funcionando Não. e tal, então estava com cirurgia, acho que não... Só cirurgias eletivas. É, cirurgias Até porque eletivas. Não tem, né, não tem a IH, ele não pode produzir outros serviços que não Mas acho que fizeram previsto uma em mutirão. parceria, né, se não me engano, algumas parcerias que acabaram fazendo, né? Então, eu acho que teve algumas cirurgias, né, que acabaram fazendo. Né? Então, acho que isso é um fato positivo, né, também. Lá Cirurgias também eletivas tem, estão fazendo então, muitas, sim. de joelho, Então, da região toda. É um fato positivo que É. acaba ajudando, entendeu? Na verdade, o que eu sempre falo, Balneário Camboriú, a região, né, tem que trabalhar em conjunto. Itajaí, Itapema tem que trabalhar em conjunto. Nós temos um problema sério de água aqui, né, que Camboriú, né, nós pegamos a água de Camboriú, né, por entender que a água é da União e tal, mas aí Camboriú Bruta, é né? tratada a água aqui, bruta, é tratada aqui, depois é devolvido para Camboriú e ainda não se chegou num consenso com relação a isso. Então Vamos fica falar disso então? Fica Na sequência? essa briga. Melhor não falar, porque tem uma dívida Então, aí que é vamos gigantesca. lá. Pois é, mas aí eu tô Não, pera querendo um que me pouquinho, devolva Camboriú a estação de tem tratamento, que daí Bom, cai a tá dívida. quente, mas Camboriú eu não tenho tem. que fazer o intervalo. Mas daqui a pouco ela vai querer a Mas eu Câmara lá tenho que também. fazer o intervalo, tô Pelo vendo. jeito ela vem na estação de tratamento. Aí, Agora eu quero a estação de Ela já volta. gostou, eu tem a ela já quero estação de gostou estação tratamento, volta. Ela já ela gostou quer a do estação de tratamento. Daqui a pouco ela Eu vai querer a quero Câmara de para falar que é a volta. Câmara de Gente, Camboriú. o papo tá Vou bom, levar mas também. nós temos que ir para o Vamos intervalo fazer para o seguinte, poder... vamos aumentar o território de Balneário Camboriú, vamos vamos lá. estender. Vamos juntar. Ó, você pega ali, vamos estender um pouquinho mais assim de Balneário Camboriú. Nós aceitamos mais um pouco de terra. Vamos conversar então depois do Podemos intervalo. conversar. Eu tenho que ir para o intervalo, eu volto para continuar esse papo aqui que está bem interessante. É um instante só. Onde
será investida a verba de educação este ano? Preparados para o turismo. Não basta ter as perguntas postas. Quem acompanha o vereadores ajuda a Balneário. Mas toda terça e quarta às 18h é preciso saber as respostas. Câmara nos canais acompanha o que acontece na Câmara de Vereadores ajuda a Balneário Camboriú a crescer. Sessões toda terça e quarta às 18h30 na Câmara, pela TV ou pela internet. Acompanhe também pela TV Câmara nos canais 20 e 39.5 da TV a cabo CCS ou pelo site balneariocamboriú.sc.leg.br. A EMASA continua investindo. Faça a sua parte. Na hora do banho, desligue o chuveiro ao se ensaboar e reduza o tempo embaixo da ducha. Economize água. EMASA e Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú. Estamos de volta à última parte do nosso Câmara Debate. O assunto que você está acompanhando não para aqui no intervalo. A gente, para voltar, foi até difícil, porque a conversa está bem animada. O tema do programa de hoje, soluções conjuntas entre Balneário Camboriú e Camboriú. E quem está exatamente discutindo sobre esse tema é o presidente da casa, aqui de Balneário Camboriú, da Câmara Legislativa, o Roberto Souza Júnior, e a presidente do Legislativo de Camboriú, a Márcia Freitag. E falamos sobre assuntos aí de interesse coletivo. O último bloco saiu bem agitado, o intervalo aqui está se discutindo o que eu pego daqui, o que vai para Balneário, o que fica com o Camboriú, mas eu quero entender o seguinte, nós estamos falando de empresas que poderiam ter ido para lá, isso rolou aqui no intervalo e que acabam não se instalando aqui em Balneário, dificuldades, etc. Partindo desse princípio, para a gente ir para o bloco final, falando sobre essas parcerias. Situações como essas de empresas que muitas vezes não têm espaço aqui, que poderiam ser levadas para Camboriú. Por quê? Porque Camboriú tem o que Balneário não tem, espaço. Balneário Camboriú tem o que Camboriú não tem, dinheiro. Como é que une essas forças para que a gente solucione alguns problemas? Então, vamos pensar que eu acho que nós vamos ter que sentar com os prefeitos, Começa né, quem Roberto? não tem dinheiro falando. Eu acho que nós vamos ter que sentar com prefeitos. Mas tem que acreditar, é no momento das dificuldades que nós conseguimos fazer as transformações. Além de criativo, nós temos que ser corajosos, né? Quando eu falei aqui de buscar de volta o que foi a nova, né, de 2000 ali que foi feito, eu fui corajosa, porque levantar uma polêmica dessa é complicado, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que se os prefeitos tiverem vontade de sentar e realmente pensar as duas cidades como um polo de desenvolvimento, a gente vai conseguir evoluir, e muito, porque nós temos só a BR que nos separa, né? A nossa população transita, né? Temos toda essa possibilidade de terras, nós temos, o que Balneário hoje não tem mais, certo? Sim. Então, eu acho que tem que ter vontade política, sim, tem que ir atrás. Nós estávamos falando aqui no intervalo da van, né, que vai ser construído mais duas, foi um exemplo citado. Eu quero dizer que eu solicitei agendamento justamente para conversar com ele, eu, como presidente da casa, e entender o motivo pelo qual não poderia ser feito no município de Camboriú, uma vez que está na BR, que é um problema, mas que também pode ser futuramente resolvido. E eu acho que falta isso, sabe, Lacerda? Eu acho que falta os dois prefeitos, eles olharem para o município, não como isso é meu, isso é teu. Vamos olhar para o povo, vamos olhar para nossas necessidades, para aquilo que nós precisamos. Só um parênteses, vamos deixar claro aqui, quando a gente está falando do prefeito, não estamos necessariamente falando do prefeito atual. Eu acho que é o prefeito quem estiver prefeito. Sim, quem estiver. Tem que pensar conjuntamente. Conjuntamente, né? Não dizer, vamos pegar aquele pedacinho lá e tal, né? E já tiveram oportunidade. Já tiveram. Eu vou relembrar aqui a Márcia que já tiveram. Teve dois prefeitos, porque tem a questão de partido, que eu não sou do mesmo partido, teve dois prefeitos. Teve o prefeito na época do PSDB em Camboriú e do PSDB em Balneário Camboriú. Então tinha uma junção e tinha uma proximidade grande, que na época poderia ter feito uma transformação. Na época era o Rubens e a Luzia em Camboriú. Então poderia ter feito um trabalho em conjunto de uma cidade só, na época. Poderia sim ter feito Nossa, ficaria... Show. Né? Eu sempre falo, puxar uma avenida daqui e levar até lá, um negócio bonito, organizado, você acaba induzindo as pessoas a conhecerem, né? Então,
são estratégias que você usa, né, na iniciativa privada que você pode usar na iniciativa pública, né? Então depende mesmo da questão do gestor. E a questão da água poderia ter sido resolvida, era um bom momento para resolver, que era 2 prefeitos, né, que tinham uma proximidade, né? Era mais fácil do que você pegar um prefeito de um partido e do outro partido aí é mais difícil ainda. Mas né? é possível, mas é mais difícil. É isso que tem que ser, não isso que tem que ser quebrado. Porque se nós formos pensar como gestores públicos da forma que você falou agora, não pode existir uma forma, nós somos empregados do povo e acabou. Mas até na Câmara existe isso. Mas nós não temos que ter muito... Na hora da votação todo mundo, não é verdade? Tem. Não deveria, eu falo, eu voto pela cidade, eu não voto pelo partido. Então, tiver que brigar, peitar a questão de partidário, caso de ser bom para a cidade, eu voto, não tem, comigo não tem essas colocações. Mesma coisa eu. Mas, infelizmente, exatamente, eu inclusive sou criticada por isso. Pelo dinamismo de tocar a Casa Legislativa como a Casa do Povo. Do que é de interesse do povo, não importa de onde veio. Ela vai para a votação e acabou. E deu. E eu sou criticada por isso, por algumas pessoas ainda que têm o ranço partidário. Eu também. Então, esse complicador, e essa mentalidade que nós temos que quebrar com os políticos. Não existe, isso é meu porque é do meu partido, não existe isso mais. O povo não quer mais isso. O povo cansou disso. E o povo está mostrando isso. Né? E o povo está mostrando isso. Está dando os resultados que deram nas últimas eleições aí, mostrou isso para nós. Mostrou claramente. Vocês vão se juntar agora para isso, vocês vão se juntar agora para aquilo, vocês não eram inimigos aqui, não eram inimigos ali, e agora vocês então fiquem aí, olhando que nós vamos eleger através da internet. E foi o que aconteceu. Então o povo cansou. E nós temos que ter essa visão. Nós somos representantes deles. E nós temos que ter essa visão. Eu tenho essa visão. Eu consigo não ouvir pelo fígado. Ouvir pelas orelhas, né? E eu penso, Roberto, como você. Todo o potencial que Camboriú tem pode servir para as 2 cidades. Pode. Como todo o potencial que Balneário Camboriú tem, pode servir para as 2 cidades. Nós podemos ter vida digna, nós podemos ter nosso povo de Camboriú com mais dignidade. Posso citar um exemplo? Da arrecadação. Vou citar um exemplo. Divide essa arrecadação? Não tem como dividir essa arrecadação, a não ser que ele me devolva metade da prainha lá e a estação de água. Não, você tem que... Estou brincando aqui. Não, mas nós estamos conversando. Questão financeira. O que eu falo não é nem questão financeira. Eu acho que cada um, no momento difícil, a gente tem que trazer criatividade e reinventar, certo? Reinventar. Então eu cito, por exemplo, algumas cidades que são várias cidades em torno, você pega Orlando, né? São várias cidades ao entorno. Aí numa cidade determinada tá os parques. Aí na outra tem o quê? Tem um centro que é lá, downtown e tal, que tem já vários restaurantes de forma diferente e tal. Aí tem a outra, lá tem o outro que é parques, hotéis, resorts e tal. Rota então, é isso que eu estou falando, que eu estou querendo dizer. Estou dizendo que o que falta é um planejamento estratégico da cidade, o que nós queremos para frente, o que nós queremos de futuro, quem nós vamos trazer. Né? Falta isso, entendeu? O que nós vamos trazer para que a cidade se desenvolva. Né? Você fala tipo, lá em Camboriú, vou dar um exemplo aqui, você fala, vou sair com a minha família, vou jantar, né? Quero um lugar que vou jantar, que tem vários restaurantes diferentes e tal, vou sair para jantar, se tem alguma coisa diferente, com música, alguma coisa. Posso perguntar para a Márcia, tem opção? Não. Tem opção? Tá até a Rafa acompanhando ali, eu vou perguntar para ela. Tem opção? Ela é mais jovem também. Não, tem opção? Não. É isso que eu falo. Falta? Não falta? Falta. Um resort, Balneário não tem espaço. Não tem. Eu estava citando agora. Tu traz, não estou falando para trazer o Mabu, mas traz ali um Mabu, né? Procura alguma bandeira forte, traz um resort diferente para Camboriú. Porque todo mundo quer vir para Balneário Camboriú. Para a região, né? Para Costa Aí você vê os hotéis. Quando você vê, Balneário Camboriú. Quando você fala lá fora, né, eles falam geralmente Camboriú. Eles não falam que Balneário Camboriú, pensam que é uma assim. coisa só. Então quando vai olhar ali, se tivesse hotel bom ali, se tivesse resort bom, tivesse hotel. Né, o pessoal ia. Né, tem um hotel Camboriú. Mas aí nós vamos cair no mesmo problema do início da conversa, Roberto. A falta de interesse do empresário é o que ela citou lá no início. A mobilidade. O cara não vem porque não entra. Aí teria que primeiro tratar disso. Por que vai para outras cidades? Por que acaba indo? Porque é pior, a situação, mobilidade é pior. Por que acaba investindo? Não. É que na realidade... Porque falta incentivo, é fazer um planejamento estratégico. Para trazer esse povo para cá. Mobilidade em Balneário também tem. Balneário tem mais problema do que eles. E as pessoas não querem parar de investir. Né? O que falta é o quê? É um planejamento estratégico do que aonde queremos chegar. Né? Qual que é o foco? Qual que é o nosso foco? Falta um planejamento estratégico em relação ao turismo. Eu sempre falo, eu falei até para o prefeito agora,
como Camboriú, né? Nós somos uma cidade de região, conhecemos aqui a Costa Verdes Mares. E Camboriú, que nós temos ali cachoeiras, tem cascata, várias cascatas, né? Tem parques, tem o parque aquático lá, tem, né, lugares lindos para conhecer. O parque aquático já é Itapema, né? Não, mas Cascanéia não tem? Não é. Não é? Camboriú, não. Ele estava indo lá por Camboriú naquele dia. O folheto dele estava Não, mas é que vai, né? Mas vai ali por Camboriú, que ele estava divulgando por Camboriú. Mas como que nessa visão, nós não temos uma Secretaria de Turismo em Camboriú? Não tem um diretor, mas não tem Secretaria de Turismo. Né? Então a gente sempre fala, então não tem, tá faltando, eu falei para ele. Tá faltando como visão. Que não tem? Tem que ter um planejamento estratégico focado em turismo naquela cidade, porque aproveitar o que tem aqui. Tem que aproveitar, tem que pegar, vou aproveitar o que tem ali, mas o que tem ali é o quê? É praia. Eu vou oferecer algo diferente. O que tem ali é o hotel normal. Vou trazer hotéis diferentes para cá. E é colado uma região, uma do lado da outra. Sim. Então, além disso, tem o Centro Eventos. Agora não adianta querer trazer. O Centro Eventos que vai sair em Balneário vai beneficiar também a cidade de Camboriú. Se souber fazer uma parceria, né? Eu acho que eu concordo plenamente com isso. Eu cidade tão perto uma da outra, para mim não tem divisão. Para mim não tem divisão territorial, não tem muito, nós somos muito perto uma da outra. É mãe e filha, né? Então é muito perto, é colado, não tem divisão. Na realidade, assim, Roberto, a dificuldade mesmo é que nossa cidade, ela é a terceira que cresce na região, né? Em população, muito. E a gente não consegue, com o nosso orçamento, alcançar as necessidades básicas mesmo, né? Nós temos uma rede de 13 mil crianças, 92% da população utiliza o Sistema Único da Saúde, aqui é 47%. Aqui as pessoas têm poder aquisitivo, nós não temos, então eles dependem exclusivamente do Estado. Agora veja bem, se vocês estão aqui, estão com dificuldade de folha, com 1 bilhão, nós com 193 mil, como nós temos que escolher de fato. O prefeito tem que ter essa cabeça e escolher, não, eu vou fazer a saúde e então vou implementar o turismo, ou qualquer coisa, mas eu vou ter que fechar 3, 4 secretarias, ou sei lá o que eu vou fazer. É esse tipo de escolha lá em Camboriú que tem que ser feito. É esse tipo, sabe? Eu vejo agora que eu acho que já deve ter passado aqui pela casa, passou lá pela Câmara também, a questão do consórcio multi o que mesmo? Alguém falou aí, pode falar. Multifinalitário. Passou aqui? Para nós passou. Não. Então, esse multifinalitário, ele tem toda uma prospecção de desenvolvimento regional. Na nossa discussão lá foi o custo, né? Chegava em torno de 4 milhões de reais. Então, aí eu fico pensando, nós vamos aprovar, mas como é que nós vamos manter, né? Pois é. Olha, tá aí, ó. Dava mais tempo ainda para a gente continuar conversando, porque assunto não falta aqui, mas infelizmente estamos chegando ao final. Sim, eu ia dar um exemplo para a gente ir para o minuto final para cada um. Eu só ia falar do exemplo aqui, você pega lá assim, Gramado. O que Gramado tem? O frio? Friozinho só assim, de vez em quando. Gramado. Mas o frio, a cidade charmosa, bonita e tal. Claro. Campos do Jordão, o que Campos do Jordão tem? Frio, adoro. Não tem nada de maravilhoso daquela São aspectos, existem outras cidades, são aspectos de cidades positivas na questão do turismo que acabaram, né, desenvolvendo de uma certa forma. Eu acho que nós temos dois viés em Camboriú, tá? Até para encerrar aqui. Duas coisas que foram feitas com sucesso, que precisa ser feito na região, porque nós temos um alto índice de desemprego. Na nossa região existe. Então foi feito em Curitiba, lá, quando aquele japonês foi prefeito, o Taniguchi, ele fez um anel e ali foram construídos indústrias e comércios e tudo mais, grande porte, mas já com também a possibilidade de moradia para que as pessoas não precisassem transitar muito, e foi feito isso em Palmas, em Tocantins, a mesma coisa. Mesma coisa, não foi feito? Então isso tem que ser pensado para a gente desafogar a BR-101. Isso é um ponto. E o outro, o Roberto está completo. Certíssimo. Nós temos lugares lindos em Camboriú para se construir resorts, hotéis e tudo mais. Buscar esse empreendimento. Temos que buscar esse empreendimento de alguma forma. Eu quero dizer para vocês que na época em que a gente estava na administração, eu como secretária de saúde, mas a prefeita Luzia, ela de fato buscou muito isso. Foi para fora, foi até para a China, ela foi. E aí
a gente fica nas negociações e os não centros, vai à frente. mas os centros maiores oferecem mais, né? Pois Puxam é. para si. Complicado. Chegamos ao final. Obrigado, vereadora, pela sua presença aqui. Valeu, acho que foi bastante esclarecedor. Boa noite, obrigado, viu? Obrigada a vocês pela oportunidade e se me convidar, venho aqui de novo, né? Tá Gostei certo. do papo, tá, Roberto? Vamos debater isso aí. Roberto, obrigado, boa noite mais uma vez pela presença. Obrigado pelo espaço, a gente debater um pouquinho entre as duas cidades, acho que isso é importante, né? Já que a cidade é mãe e filha, né? Reafirmo aqui que Balneário Camboriú, na verdade, tem que ajudar sim Camboriú, né? Principalmente até na questão do desenvolvimento, né? Então, fica aí meu agradecimento pelo espaço, cumprimento, boa noite a todos que nos acompanham em casa e estou sempre à disposição. Grande abraço então, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência. E eu termino sempre lhe fazendo um convite para continuar acompanhando a programação da nossa TV Câmara. Um grande abraço e até o próximo Câmara Debate. Até lá.